Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos aqui meditar em Atos capítulo 8, do versículo 26 ao 39. Filipe e o etíope, que era o eunuco que estava lendo o livro do profeta Isaías. Bom, eu creio que essa passagem aqui tem uma grande lição para as nossas vidas, mas antes eu quero te convidar. Você está aqui pela primeira vez? Bom, meu nome é Wilder Salles. Eu peço para você clicar no botão aqui de inscrever-se. Clica aqui, se inscreva no canal. Sempre que eu postar um vídeo, o YouTube vai recomendar para você. Quer receber todos os vídeos do canal? Então clica no botão de inscrever-se e ative o sininho das notificações. Vamos meditar? Eu vou colocar para você na tela também. Eu vou ler na Bíblia e vou colocar na tela para você acompanhar. Atos, do versículo 26 até o 28 de início. Vamos ler. Diz assim: E um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros da Candace, rainha dos etíopes. E esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Bom, vamos meditar logo aqui nesse início, pois já temos um ensinamento, uma lição sobre esses primeiros versículos. Filipe aqui era um evangelista, estava pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho ali para as pessoas, e o Espírito Santo aqui, através de um anjo, falou para ele: olha, vá para o sul, para a estrada deserta que desce para Jerusalém. Ou seja, o anjo do Senhor deu uma direção para ele, para que ele fosse de encontro a esse etíope, a esse homem que estava ali lendo o profeta Isaías. E uma das coisas que nós precisamos compreender, meu irmão, minha irmã, é que quando o Senhor fala, nós devemos obedecer. Quando Deus fala, quando o Espírito Santo ele fala ao nosso coração, nós devemos ouvir e praticar o que ele fala. Filipe aqui, ele não pensou duas vezes. Ele recebeu a direção, o anjo do Senhor aqui apareceu para ele, falou e ele obedeceu. E hoje também, Deus ele fala conosco através do seu Espírito, através de sua palavra, através de um louvor, de uma canção, de uma pregação, enfim, de várias formas. Deus ele fala no seu coração. E quando ele fala, nós devemos obedecer. Aquele que quer fazer a obra de Deus tem que estar sensível à voz do Espírito. Filipe estava ali pregando para muitas pessoas e de repente ele para aquele trabalho que ele estava fazendo e vai pregar para uma pessoa. Ou seja, para Deus, meu irmão, não importa se você prega para uma multidão ou se você prega para uma pessoa. Quando Deus está no propósito, quando a obra é de Deus, o que importa para o Senhor é que a vontade do Senhor seja obedecida, ou seja, seja praticada. E Filipe, ele aqui obedece e vai de encontro aqui a esse etíope, esse eunuco. E eu quero colocar aqui uma referência exatamente sobre isso que eu acabei de falar para você, sobre obedecer à voz de Deus. Aqui em João 3,8 diz assim, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus quis dizer aqui nesse texto? Que a pessoa que é nascida do Espírito, ela é direcionada pelo Espírito. Ela recebe a direção do Espírito e ela pratica. Foi o que Filipe fez. Quando Filipe ouviu ali a instrução, imediatamente ele foi lá falar com aquele eunuco. Ele foi lá pregar para aquele eunuco. E assim nós devemos agir também, meu irmão. Às vezes Deus fala ao seu coração, faça. Aquilo que Deus pedir, faça. Pois é para o seu crescimento, é para o reino dos céus. Amém? Eu vou colocar aqui, continuando aqui nosso texto. Agora, versículo 29, diz assim: E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Olha aqui o Espírito Santo fala no coração dele, como a gente acabou de ler em João 3,8. O Espírito Santo falou, olha, Filipe, se aproxime dessa carruagem e acompanhe, ou seja, observe. Continuando aqui o nosso texto, versículo 30 ao 31. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como eu posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado.
Então Filipe foi lá, se aproximou da carruagem, diz aqui o texto, e ele ouviu, observe que eu coloquei em amarelo, ele ouviu o homem lendo. Como que pode alguém ouvir alguém lendo? Ou seja, o etíope aqui ele estava lendo em voz alta. E aí Filipe ouviu, olha, ele está lendo o profeta Isaías. Eu vou lá conversar com ele, na mente do Filipe. E ele foi e começou ali a conversar. Olha, você entende o que está lendo? Você compreende o que você está lendo nesse texto? E aí o homem respondeu, olha, eu não consigo compreender se ninguém me explicar. Irmãos, e quantas pessoas não entendem o Evangelho, não conseguem compreender o Evangelho, a palavra de Deus? E sabe por que isso acontece? Porque o inimigo, ele cegou o entendimento da humanidade. O diabo, ele impede as pessoas de compreenderem a verdade, porque sabe, uma vez a pessoa conhecendo a palavra, uma vez a pessoa conhecendo o Evangelho, ela se liberta, ela se torna livre. E aqui em Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 4, 3 ao 4, diz assim, ó, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem ele está encoberto, nos quais o Deus aqui é o inimigo, deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o inimigo ele cegou o entendimento, como você acabou de ler comigo, das pessoas, para que elas não compreendam a palavra de Deus. E é o que acontece com muitas pessoas. É o que acontece com muita gente. Muitas pessoas não entendem o Evangelho. E quem que Deus quer usar para levar as boas novas a essa pessoa que não compreende? Eu e você, meu irmão. Ele quer usar a minha vida e a sua vida. Então, seja guiado pelo Espírito. Siga o exemplo de Filipe. Siga o exemplo que Filipe nos deixou aqui. Ele foi obediente, ele foi guiado pelo Espírito. Às vezes Deus tem falado ao seu coração para você pregar para alguém, pregue. Leve as boas novas. Liberte aquela pessoa da cegueira espiritual. É claro, com sabedoria. Filipe aqui, ele se aproxima da carruagem. Ele começa a ouvir aqui o eunuco, o etíope. E ele pergunta, olha, você está entendendo o que você está lendo? Ele, não. E aí Filipe fala, então eu posso te explicar. Ele se coloca à disposição, com sabedoria, com inteligência. E ali ele sobe naquela carruagem, está aqui no texto, nós vamos ler, e começa a ensinar aquele homem sobre o que ele estava lendo. E é isso que nós devemos fazer como homem e você como mulher de Deus. Pregar, meu irmão, levar as boas novas. Ainda que seja para uma pessoa, ainda que seja numa célula na sua casa, que seja num grupo de oração. Pregue, faça a vontade de Deus, seja guiado pelo Espírito. Vamos continuar o texto agora. Atos 8, 32 a 34. Diz assim, e o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Aqui ele faz uma pergunta. Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então aqui houve uma curiosidade no coração de Filipe. Porque o Evangelho faz isso. O Evangelho, ele causa realmente nas pessoas uma curiosidade. Tem muitas pessoas que têm dúvidas de muitas coisas. E Deus vai usar, meu irmão, as nossas vidas para esclarecer essas dúvidas. Por isso é importante você ler a palavra, você estudar a palavra, você se preparar para, no momento como esse, você ali está pronto para ganhar uma alma para Jesus. Filipe estava pronto. Filipe estava preparado para aquele momento ganhar uma alma. E às vezes, Deus ele não usa mais as pessoas porque muitos não estão preparados. Muitos não buscam o Senhor, muitos não estudam a palavra, não se capacitam. E aí, meu irmão, não tem como o Senhor usar. Porque imagina você numa situação dessa, numa pergunta que você não sabe dar a resposta. Naquele momento, se Filipe não soubesse responder ali para aquele eunuco, o eunuco exatamente não iria aceitar as palavras de Filipe. Trazendo isso para as nossas vidas, é a mesma coisa. Às vezes a pessoa pergunta algo para você da palavra, você tem que ter ela afiada no seu coração, para você responder com sabedoria e inteligência
e ganhar aquela vida para Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, ele perguntou, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? E diz aqui o texto que Filipe, ele respondeu. 35, 36. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Explicou que era Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse, olha aqui a água, o que me impede de ser batizado? Você veja que quando Filipe pregou ali para aquele eunuco, ensinou ali realmente do que se tratava aquele texto de Isaías, imediatamente o eunuco aceitou a palavra e tomou uma decisão. Meu irmão, quem prega o evangelho verdadeiro, quem procura ensinar a palavra de Deus com propriedade, vai ver os frutos daquela ministração. Por isso, seja guiado pelo Espírito. Volto a repetir aqui novamente o tema da nossa mensagem de hoje. Seja guiado pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito vai realmente alcançar, meu irmão, ali o poder de Deus, vai conseguir ser usado por Deus e impactar muitas vidas. O Senhor quer te usar. O Senhor quer que você seja um instrumento na mão dele. Independente, meu irmão, se você é rico, se você é pobre, se você realmente tem muito conhecimento teológico, se você não tem, o Senhor quer te usar. Agora, você deve deixar o Espírito te guiar. Deixe o Espírito de Deus te guiar. Olha Filipe aqui, ó. Foi usado por Deus, porque ele permitiu o Espírito Santo guiar ele. E diz aqui o texto que o eunuco ele queria se batizar, ele aceitou aquela palavra. E diz no 37 a 39 para a gente encerrar. Disse Filipe, você pode, se você crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e o Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, repetidamente, e o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Naquele momento, houve ali uma salvação, houve ali uma transformação de vida. E você sabe que esse eunuco, embora a gente não tenha mais relato dele, com certeza ele contou essas boas novas para o seu povo, para ali a sua região onde ele morava. Diz aqui que era a região da África, enfim. E ele levou as boas novas sobre Jesus. Imagina quantas almas foram alcançadas por uma vida que aceitou Jesus. Mas para que esse milagre acontecesse, o Espírito Santo teve que usar um homem chamado Filipe. E hoje em dia, eu quero aqui concluir esse vídeo com você. Hoje em dia o Espírito Santo também ele quer te usar. O Espírito Santo ele quer usar a sua vida, meu irmão. E eu falo isso de coração. Deus ele quer usar sim pessoas que tenham compromisso com a sua palavra. Se você se capacitar, se você buscar, se você se consagrar, se você deixar o Espírito Santo te guiar, ele vai te usar também. Amém? Pense mais sobre esse assunto e que você seja guiado pelo Espírito. Glória a Deus. Vamos orar para encerrar esse vídeo. Eu quero orar com você, eu quero falar com Deus. Pai, muito obrigado por esse momento de reflexão. Aprendemos aqui hoje sobre a importância, Pai, de ser guiado pelo Teu Espírito. Espírito Santo, guie esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa. Assim como o Senhor usou Filipe, Pai, use as nossas vidas para pregar boas novas, para ganhar almas para o Teu reino. Ah, Pai, é o que nós pedimos. Senhor, e que através dessa palavra, dessa reflexão, a gente possa, meu Pai, entender que o Senhor quer usar, meu Pai, pessoas, vidas, para fazer a Tua obra. Então, capacita-nos, meu Pai, e nos usa como instrumento do Senhor. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo ele fale mais no seu coração. Medita mais nessa palavra. Eu creio que tem mais coisas aqui que você pode extrair desse texto. Deus abençoe sua vida grandemente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei. Já clicou? Clica aqui no gostei aqui abaixo, tá bom? É importante. Clica aqui e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir essa palavra. Fique na paz e até o nosso próximo vídeo.